Então, o objetivo dessa apresentação é o artigo de impermeabilização de fundação de barragens, que a gente desenvolveu, né, um sistema de injeção de nanosilicativa, um processo pioneiro no país, um desenvolvimento que veio através de um projeto, né, que nos procurou com algumas demandas, né, uma dificuldade de obra, e a gente desenvolveu, dentro das possibilidades de injeção, que é a nossa especialidade, né, dentro da Gemaia. Hoje a gente já injetou mais de 1 milhão de litros de resina e materiais cimentícios para impermeabilização e recuperação estrutural. Então, a gente desenvolveu esse procedimento dentro das condicionantes que o projetista nos colocou, né? Então, o problema encontrado, né, eram valas de drenagem que foram inicialmente preenchidas com brita e que foram utilizadas para concentrar a água da região, né? A barragem ainda estava no início da preparação da fundação e ia começar os aterros na época de chuva. Então, para possibilitar a subida do aterro durante o período chuvoso, foram feitas essas valas, né, como se fossem umas galerias de drenagem, e foram preenchidas com brita. Eles foram subindo esses aterros, e essa vala ficou lá embaixo, né, uma vala de diâmetro, de dimensões grandes, né, 1,5 por 1,5, por um comprimento longo, né, e aqui por essa imagem vocês podem ver os poços que foram deixados, né, eram tubos, né, deixados para poder fazer um futuro preenchimento. Inicialmente o projeto previa preencher com caldo de cimento, mas isso não foi possível, por causa da presença de muito volume de água e dificuldade das injeções com a pressão limitada pelos projetistas. Então, a gente desenvolveu esse sistema com um produto muito mais fino, né, de uma injetabilidade muito melhor do que a calda de cimento, né, um produto que a gente precisa de menos pressão para poder fazer esse preenchimento. Então, a água foi concentrada nos drenos e eles iam bombeando essa água para fora da região de aterro, até subir 9, 10 metros, quando eles iam preencher esse dreno com calda de cimento. E não foi possível, paralisaram. A gente desenvolveu, né, apresentou para os projetistas essa solução, esse produto, foi aprovado o procedimento, e aí, em cima desse procedimento, a gente fez testes de escala reduzida para demonstrar a eficácia do sistema. Então, a gente tinha alguns fatores de escolha de tecnologia, né? Ele precisava de impermeabilizar as camadas subterrâneas, ele precisava de melhorar as propriedades mecânicas do material também, ele precisava de possibilitar a injeção em baixas pressões, para não correr o risco de abrir fissuras no solo, na estrutura do solo. O tempo de reação precisava de ser controlado, porque a gente precisava de preencher todo um trecho por poucos acessos, né? Então, entre um tubo de acesso e outro, você tinha quase 6 metros de comprimento dessa vala. Então, a gente começava a injeção, tinha que ter tempo suficiente até que o produto preenchesse todo esse material, né, que estava embebido em água, né, encharcado de água. Então, a gente foi expulsando a água e preenchendo com esse material. Então, tinha que ter um tempo de reação suficiente para dar tempo de expulsar essa água e iniciar a reação para preenchimento dos vazios dessa dreno, né? Então, aqui mostrando como que o material funciona, o tipo de adesão que ele promove nas partículas. É um produto que é muito utilizado, né? Ele promove depois uma matriz sólida, sem porosidade. É um produto que chega a dar uma resistência ao longo do tempo, que atendia perfeitamente ao projeto,
2, 3, 4 quilos por centímetro quadrado, e um produto que é muito fino, né? Então ele promove uma facilidade de injeção muito grande. O produto também amigo do meio ambiente, né? Ele poderia vazar para o solo sem nenhum problema, porque o material que sobra da reação, se cair no solo, é sílica, que é um dos componentes aí de areia. Aqui mostrando, né, dentro das pesquisas que a gente fez, as resistências à compressão do material depois de reagido, aí ao longo do tempo. Então, já entrando no procedimento executivo, né, já em campo, a gente fez um teste de escala reduzida, fora do campo, depois já em campo fizemos um teste em escala real, que a gente vai mostrar os resultados, e aí depois sim passamos a aplicar nos drenos existentes. Então, algumas características, né, que a gente conseguiu identificar, né, que a gente conseguia injetar com pressão de injeção de 1 bar, que é uma pressão baixa para injeção. A gente tinha um controle da proporção entre o componente A e B dos produtos, em função da temperatura do ambiente, a gente regulava essa proporção para poder mexer no tempo de reação, né? E a questão de mistura, né? A gente ajustou os processos de mistura, os misturadores, e aí fomos para poder fazer esse teste em campo, né? E no final injetamos lá na estrutura definitiva 100 mil litros de material, né? Aqui mostrando alguns detalhes da execução, né? A pressão adotada, do lado direito aqui, os bicos já de injeção, e aqui a seção após escavação, né? Esse ainda no teste de verdadeira grandeza. Então, isso aqui eles tinham feito uma vala a 1,5 metro de profundidade, com o mesmo material que eles tinham preenchido a vala anterior, fecharam a vala, envolveram com bidindo, da mesma forma que foi feito na anterior, e a gente encheram de água, e a gente injetou, e 3, 4 dias depois, eles escavaram para ver como tinha ficado. Então, dá para ver que os vazios entre a brita ficou completamente preenchido com material. Depois a gente levou para laboratório e demonstrou a questão de resistência. Aqui o esquema, né, onde tinha essa distância até 25 metros entre os pontos de injeção e expurgo da água, onde a gente foi injetando pelo primeiro ponto de acesso, foi expurgando a água pelos demais e garantindo o preenchimento total dessa galeria, né? Depois disso feito, foram feitos testes de perda d'água para poder garantir, né? Foi perfurado pelo ponto onde injetou e pelos pontos onde expurgou a água, e foram feitos testes de perda d'água para garantir que o material realmente tinha preenchido todos os vazios conforme definição de projeto. Então, como conclusão aí, né, a gente atingiu o objetivo do projeto de injetar com pressões baixas, né, o que não é muito comum, principalmente na parte de resina, a gente utiliza pressões bem mais altas, mas o risco de macaquear o solo e abrir fissuras, né, ou laminar o solo, a gente não podia correr, então foi estabelecido esse padrão mais baixo de pressão. A gente teve um aumento da resistência, né, desse material, e depois a gente fez experiências com diversos agregados, diversos tipos de solo, né, com rejeito, para a utilização desse sistema em reforço de solo, onde você tem um solo arenoso, e a gente viu que aumenta muito a impermeabilidade do solo e aumenta muito a resistência do solo nessa região toda injetada, e ele
consegue preencher bem os trechos injetados, né, o material flui bem pelo solo arenoso. O acréscimo de resistência é contínuo, né, a gente, nas primeiras idades, você já tem o ganho de impermeabilidade, e ao longo do tempo você vai gerando cada vez mais resistência daquele conjunto. Então, é isso que a gente tinha a demonstrar. O artigo está aí com um pouco mais de detalhe, e a gente queria agradecer, né, a oportunidade aí de participar, né, dessas apresentações e desses projetos de inovação, que é um dos objetivos da GEMAIA dentro desses 18 anos de existência aí.